Em notícia de última hora, o Paquetá vai ser inocentado e eu tenho uma exclusiva aqui que o Flamengo tá indo pra cima, sim, pra contratar o jogador, mesmo com ele inocentado. A gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem atacante do futebol italiano podendo chegar ao Flamengo, a gente vai trazer também os valores, como que é essa situação toda aí pra chegada desse jogador ao Mengão. Tem o motivo da demora para a chegada do Carrascal. Parece que agora finalmente está tudo resolvido e eu vou dar os detalhes aí dessa operação que o Flamengo está fazendo com o Dínamo e tem até time brasileiro envolvido. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje e nem tudo são flores dentro dessa semana maravilhosa para o Flamengo, com vitória de virada, com todas essas contratações. Bruno Henrique se complicando com a justiça, virando réu, e a gente vai trazer aqui os detalhes dessa notícia, tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que volta a treinar para fazer o seu último treino, na verdade, antes da partida contra o Galo, nesse domingo às 8h30 da noite. Flamengo que deve ter algumas novidades aí para esse jogo. Vinha deve ser titular do Mengão nessa partida de domingo. Matias Vinha que vem se recuperando aí da lesão, cada vez com uma minutagem maior. Outro que volta aí é o Alan e também o Plata. O Alan muito provavelmente como titular, retomando a sua posição no lugar do Everton Araújo, ele que acabou sendo aquele controle de carga, foi poupado do último jogo por conta de uma fascite plantar que ele tem no pé, e aí de vez em quando ele precisa ser preservado, mas o Alan volta para o lugar aí do Everton Araújo, e o Plata volta também a ser relacionado, ele que sentiu nos últimos jogos aí, antes de entrar em campo, e agora, acho que foi no Fla-Flu, se eu não me engano, e agora ele volta a poder ser relacionado. Não sabemos ainda se como titular, provavelmente até não, mas o Plata volta aí a ser relacionado. Mais um jogador disponível pro Mengão. A gente tem muita notícia do mercado da bola hoje, se é que é possível, ainda tem muita gente aí que o Flamengo tá negociando. Tem a novidade do Paquetá, que pode animar muita gente. Eu já tô aqui querendo falar, mas antes a gente tem algumas outras coisas para discutir aqui. Tem o caso Carrascal, que eu consegui uma informação importantíssima que esclarece muita coisa sobre essa demora na chegada do Carrascal, por que os russos estão enrolando tanto. Parece que agora as peças estão se encaixando, a gente tem um pouco mais de detalhes, eu vou falar tudo no vídeo de hoje. Mas falando ainda sobre esse jogo, essa volta do Vinha como titular vai dizer muito pra gente o quanto ele tá preparado para jogar os 90 minutos. Ele que deve entrar como titular, é o que é esperado até agora, e a gente vai saber aí, no momento em que ele for substituído, se ele for substituído, a gente vai ter uma noção aí do quanto, em quanto tempo a gente pode contar com o Matias Vinha, e se ele puder jogar a partida inteira, vai ser sensacional, vai ser uma ótima notícia para o Flamengo, porque ele entrou contra o Bragantino e mudou o jogo. O Varela, ele quebra um galho ali pela esquerda, mas acaba ainda ficando meio torto jogando. Se o Vinha jogar 90 minutos, tiver condições de jogar os 90 minutos, vai ser sensacional, sensacional. Vai dar outra cara para o Flamengo, vai completar, vai ser aquela peça ali que falta para o Flamengo rodar, tirando todas essas contratações que estão chegando, que eu tô cada vez mais ansioso. E o primeiro deles que foi apresentado, primeiro dessa leva, né, claro, foi o Saul, que chegou, foi apresentado oficialmente, vestiu a camisa 8 e falou. Alguns destaques aqui da fala do Saul, que a decisão de sair da Europa não é fácil, mas quando um clube como o Flamengo te chama, você só pode dizer sim.
Depois ele falou: se nota e percebe a grandeza desse clube nas redes sociais, pelas ruas. Ontem eu fui ao shopping e era difícil caminhar. Estou aqui porque quero estar aqui, não por outra coisa. Me sinto muito identificado com o clube, com o Felipe, com os companheiros, apesar de outras ofertas da Europa, inclusive economicamente melhores, decidi vir com minha família e tentar dar um passo melhor, não atrás, mas para frente. Muito legal. Aí a fala do Saul Níguez. E aí um comentário que o José Boto fez na reunião. José Boto agora que tem que ser exaltado, a galera caiu em cima. Mas olha só, eu tenho a opinião de que essas críticas todas, toda essa comoção que acabou acontecendo em relação ao José Boto foi muito importante, tá? Essa crítica, a galera ter ido pra cima, essa comoção aí nas redes todas, fizeram o Boto dar uma estalada aí, ó, e virar a chave pra entender que isso é Flamengo. Depois, é claro, teve a conversa com o BAP também, quando surgiram aqueles vazamentos, ele entendeu melhor com quem ele deve falar as coisas, a forma com que ele deve agir, o que ele deve falar, até que ponto deve falar, tanto que as notícias começaram a vazar só pra Europa. E aí, depois desse anúncio de ontem do Samuel Lino, que a gente vai falar mais detalhes aqui, o Fabrício Romano, que é quem tá trazendo as notícias, deu uma elogiada muito grande assim do José Boto, que dá pra gente entender de quem estão vindo essas notícias com tantos detalhes pro Fabrício Romano, e faz parte. A forma com que ele acabou sendo exposto também, de certa forma, por alguns jornalistas aqui, gerou essa mudança de postura do José Boto, e a gente continua aí acompanhando, inclusive, essa relação aí José Boto com a imprensa do Brasil, inclusive a imprensa especializada em cobertura de Flamengo, e um deles é o próprio Globoesporte.com, que se você for parar para ver, ultimamente só tem repostado, aliás, depois que a notícia sai em outros veículos ou outro repórter, outro perfil, é que o Globoesporte.com vai repassar a notícia. Não tem nada saindo assim de transferência, não tem nada saindo muito em primeira mão no Globoesporte.com ultimamente. É mais algumas notícias de bastidores, assim, alguma coisa de relação entre os jogadores, às vezes ainda sai lá, Caê Mota e tudo mais. Mas negociação, ultimamente tem saído, ó, lá fora, ultimamente, e a gente tem coisa, inclusive, que tem vazado lá de fora nesse vídeo ainda, e vamos falar aqui dessa fala do José Boto. É uma redundância apresentar um jogador que o mundo conhece. Outro dia falei pra ele que eu conheço desde os 17 anos, falando do Saul, tá? No Sub-17 da Espanha. É um jogador que vai suprir algumas falhas que nós identificamos no elenco. Seja bem-vindo ao Flamengo, Saul. E eu faço das palavras de José Boto as minhas. Seja muito bem-vindo ao Mengão, Saul. E agora tem uma fala que, meu Deus do céu, não sei nem se eu queria trazer para o vídeo aqui, de tão vergonhosa que chega a dar vergonha alheia. O Arnaldo Ribeiro, aquele jornalista que era da ESPN, agora acho que está no UOL, se eu não me engano, São Paulino declarado, falando que não acha correta a contratação do Samuel Lino por esses valores. Como é que ele falou? Não é um golaço, por conta da situação do país. Ah, meu amigo, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Flamengo arrecadou, ontem no vídeo, até o vídeo curto que eu soltei nas redes, Flamengo arrecadou só de venda de jogadores mais do que o dobro. Ainda teve dinheiro do Mundial de Clubes e tudo mais. Se o seu time não consegue ter uma administração séria, ter uma arrecadação que chegue perto dessa do Flamengo e, consequentemente, não consegue contratar jogadores desse porte, não vá arrumar desculpa aqui ou ali, com motivo X ou Y, tentando cavar em algum lugar uma forma de criticar o que está se mostrando uma administração muito bem feita, que nesse ponto está tudo alinhavado, não é aquela contratação milionária de um clube que está devendo a Deus e o mundo,
como acontece inclusive no estado aí de vocês em São Paulo. E aí a gente tem que trazer nomes, que é o Corinthians, que faz contratação atrás de contratação e não paga ninguém. Não venha tirar aí uma desculpa, uma crítica, sei lá de onde que você tá tirando isso, simplesmente por falar. Assim, ridícula a fala de Arnaldo Ribeiro. E eu quero ouvir de vocês aqui, o que vocês acham. Mas vamos para a próxima notícia. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Falando sobre a contratação mais cara da história do Mengão sendo confirmada, Samuel Lino, primeiro confirmado pelo Fabrício Romano, soltou aquele "Here we go", que é o "Aí vamos nós", porque isso aí é o quando tá tudo certo, ele começa a trazer o passo a passo da negociação, tá tudo certo, faltam detalhes, foi o que ele trouxe na madrugada de quinta para sexta, ele trouxe só falta poucos detalhes, aí de tarde ele mandou o "Here we go", tudo certo, Samuel Lino com viagem marcada pro Rio de Janeiro, deve chegar aqui amanhã no domingo, não sei ainda se ele vai ser apresentado junto com o Saul e com o Royal no Maracanã, eles devem ser apresentados já à torcida e tudo mais, acho que o Lino ainda não, deve depender do horário que ele chegue aí, mas tá confirmado, mais um que chega pro Flamengo. Inclusive o Boto deu uma choradinha no final, conseguiu um desconto. Foi aí para 22 milhões de euros, mais 2 de metas, totalizando 24 milhões de euros a transação do Samuel Lino, que é a transferência mais cara da história do Mengão. Deixa eu só fazer uma paradinha rápida aqui para falar com vocês. Tem muita gente me perguntando dessa camisa aqui que eu tenho usado, com o Pet comemorando lá em 2001. Ainda não posso dar muitos detalhes não, tá? Mas vamos ter novidades, inclusive um desconto maneiro para você comprar essa e outras camisas muito legais do Mengão. Tem a do Vini com metade do óculos, tem o Gabigol saindo para comemorar também. Não tenho certeza, mas acho que semana que vem a gente até deve ter novidades sobre isso aí. Tem desse estilo, tem com a estampa maior também. A gente vai trazer coisa legal pra vocês aí. Já já, fica ligado aqui no canal do Lucão Vital, que já já a gente vai ter novidades sobre, inclusive sobre essas camisas aí. Beleza? Vamos pra próxima notícia aqui, que hoje tá recheado de mercado da bola. E sobre essa questão do Samuel Lino, teve confirmação de Fabrício Romano. Flamengo ainda não soltou oficialmente, mas quem postou nas redes sociais um story com o banner que a TNT Sports fez lá de Samuel Lino do Flamengo, foi a mãe do jogador. Embora o Flamengo ainda não tenha confirmado oficialmente a contratação de Samuel Lino, a mãe do jogador deu um spoiler em seu perfil no Instagram. Vânia Dias compartilhou um story confirmando que o atacante jogará no Flamengo. O rubro-negro aguarda Samuel nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar seu contrato com o clube. E aí, meu amigo, não tem mais. Se a mãe postou e Fabrício Romano, não tem jeito. Ele tá chegando e vai jogar demais pelo Flamengo. Como a gente já falou, ele é aquele cara incansável que vai suprir aquela faixa esquerda de campo. Ele que muitas vezes jogou como lateral ou jogou com o time sem lateral, com 3 zagueiros, e ele sendo aquele ala que vira ponta em alguns momentos, que vira lateral em alguns momentos, cobrindo toda a faixa esquerda do campo, e ainda vai ter o apoio do Alexandre atrás dele fazendo a retaguarda, então ele vai ter liberdade de agredir, de avançar lá na frente, e eu não tenho como esconder mais. Tô ansioso para ver Samuel Lino com a camisa do Mengão.
Ele que tá chegando já já. Quem já chegou, eu tava agora, são 5 para as 7 da manhã, tava acompanhando a live de chegada no Brasil do Royal, Emerson Royal chegando ao Brasil. A galera do Coluna do Fla, até o Léo José, tava fazendo essa live com uma equipe lá transmitindo ao vivo. Ele ainda não tinha aparecido, o avião dele já pousou. Ele chega agora para ir fazer os exames e depois conversar com o José Borto, dar uma passada lá no Ninho do Urubu para conhecer as instalações. Deve encontrar com alguns outros jogadores e já chegou. É outro que já está com tudo certo, Royal chegando. Como eu disse, Royal e Saul vão ser apresentados à torcida no Maracanã no jogo de amanhã, às 8h30 da noite. Deve aparecer ali um pouquinho, dar um tchauzinho, já com a camisa do Flamengo. E muito legal. Acho que o Lino, como eu disse, não deve dar tempo, porque ele deve estar acabando de chegar no Brasil, mas vai que, como o jogo é 8h30 da noite, de repente dá tempo. Tem um detalhe a mais aí dessa transferência do Emerson Royal, que é a questão da forma de pagamento. A gente já trouxe aí que são 9 milhões de euros, mas Vene Casagrande trouxe o detalhe de que vão ser pagos em 3 parcelas. Normalmente essas parcelas são semestrais, então Flamengo fechando, pagando 3 pelos valores aí de Emerson Royal ao Milan. Então ainda é um a mais. O Flamengo não tá gastando tudo assim de pancada, sempre parcelado. O valor do Carrascal também foi parcelado. Ele, se eu não me engano, acabou no fim das contas fechando em 2 parcelas de 6 milhões de euros. Então, esse aí é mais um detalhezinho dessa transferência. E agora a notícia um pouquinho mais chata do dia, que é a questão do Bruno Henrique. Nem tudo são flores. A Justiça do Distrito Federal acolheu nessa sexta-feira a denúncia do Ministério Público e tornou o atacante Bruno Henrique réu em um processo por suposta fraude esportiva. O jogador responderá criminalmente pelos seguintes crimes definidos pelo Distrito Federal: manipulação de resultado, estelionato, consumado em coautoria e 2 tentativas de estelionato em coautoria. Somadas, as penas podem chegar a até 17 anos. Na mesma decisão, o juiz rejeitou os pedidos de medidas cautelares apresentados pelo Ministério Público do Distrito Federal, incluindo a exigência de pagamento de fiança no valor de 2 milhões de reais. A defesa do atacante já havia solicitado anteriormente a retirada dessa exigência, mas a resposta da Justiça sobre o tema foi definida apenas agora. De acordo com o Ministério Público, Bruno Henrique teria agido de forma consciente, incentivado pelo próprio irmão, com o objetivo de cometer uma falta e receber um cartão amarelo para favorecer os apostadores. Tá aí, a gente continua acompanhando essa situação aí de Bruno Henrique, mas essa é a notícia, no meio de tanta notícia boa que a gente teve essa semana, uma notícia mais chata aí por parte do BH, né? Vamos acompanhar aí, vamos ver. Não tem nem como dizer, vamos torcer para que sim, para que não. Vamos torcer para que ele seja inocente e não para que ele seja inocentado. E aí tem diferenças. É torcer para que de fato fique provado que ele não tem culpa, mas que se ele tiver, ele tem que ser punido. A gente não tem como passar pano para esse tipo de situação. Mudando de novo de assunto aqui, proposta por Matheus Gonçalves pode estar chegando na Rússia nos próximos dias, e a informação é que essa proposta pode ser bem mais interessante do que a do Cruzeiro e a do Bragantino. A gente não tem ainda os valores, mas quando tiver, traz para vocês. E você venderia por quanto? Que valores vocês acham que seriam interessantes para uma possível venda de Matheus Gonçalves para a Rússia ou para qualquer outro lugar? 10 milhões de euros, de repente? Eu penso assim, uns 7,5, 8 por metade do passe dele, com o Flamengo segurando metade. Acho que seria o ideal. Acho que, assim, porque a gente tem também na ponta direita, que é onde o Felipe Luiz parece querer utilizá-lo, o Plata e o Luiz Araújo. Ele, para ficar, seria a terceira opção agora. Para meia armador, tem o Arrasca e tá chegando o Carrascal, que tá cada vez ficando mais claro que é ali que o Flamengo pretende utilizar o Carrascal. Para ponta esquerda,
Eu já não acho que o Matheus Gonçalves rende tanto assim, porque a jogada dele é ou pelo meio armando centralizado ou pela direita cortando para o meio. Ele jogando aberto pela esquerda já não acho que ele rende tanto. E o Flamengo está trazendo Samuel Lino. Deve vender Cebolinha ou Michael ou os dois. Porém, se vender os dois, ainda temos o Alacian, temos possibilidades aí no elenco e podemos inclusive ir atrás de uma reposição. Mas o Matheus Gonçalves na esquerda já não me agrada tanto assim. Mas vamos acompanhar essa situação toda aí, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E tem mais propostas, José Boto tá on fire. Como saiu o meme ontem, escondam suas carteiras de trabalho, senão o Boto vai te contratar, meu amigo. O Flamengo fez proposta pelo atacante argentino Lucas Beltrán da Fiorentina. Informação é da jornalista Raíza Simplício, com o César Luiz Merlo, que é um jornalista lá de fora, argentino, se eu não me engano, que traz muita notícia quente, que normalmente se confirma depois. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, na cotação atual 97 milhões de reais, pelo atacante Lucas Beltrán. O jogador é cria da base do Instituto da Argentina e tem passagens por Colón e River Plate. Segundo o site Transfer Market, o jogador é avaliado em 18 milhões de euros. Nessa temporada, Beltrán disputou 47 partidas, fez 6 gols e concedeu 6 assistências para os companheiros. Ele que no River destruiu, fez muito gol e ia ser um cara, uma sombra de respeito pro Pedro aqui, hein? Ia ser um cara que, no dia que o Pedro não pudesse jogar, o Flamengo ia ter um belo centroavante para jogar também. Então, é uma tentativa. Aí muita gente falando ontem, inclusive veio um comentário dizendo, olha, não adianta você ficar dando notícia de outros jogadores de fora do Brasil chegando, porque é mentira, porque o Flamengo já atingiu os 9 estrangeiros. Então, aí eu respondi até o rapaz, existe esse limite de 9 estrangeiros, porém, é um limite por partida. É um limite de 9 estrangeiros relacionados por partida. Então, eu não tenho certeza se existe um limite para jogadores inscritos, eu acho que não. Eu já ouvi que existe esse limite de 15, mas eu acho que nem isso. Eu acho que o limite é de relacionados só, de 9. Então o Flamengo pode ter mais estrangeiros, desde que só relacione 9 por partida. Então, como a gente sabe, tem aquela rotatividade grande, tem a necessidade de mais de um elenco completo pela quantidade de competições que o Flamengo disputa. Então, faz sentido o Flamengo estar indo atrás de outros jogadores, dependendo da situação de mercado. Se pegar agora, por exemplo, tinha o Vinha fora, tem o De La Cruz que tá fora, tem o Pulgar fora. Então, sempre vai ter um cara ali que não tá disponível, data FIFA. Então, fazer essa rotatividade, claro que vai depender, aí vai demandar de um gerenciamento, uma gestão de elenco ainda mais difícil e complexa para o Felipe Luiz e para o Boto, mas eu tenho certeza que eles têm essa capacidade. Torço muito para que o Lucas Beltrán possa chegar ao Mengão também. E agora vamos falar do Carrascal, tá? Logo depois do Carrascal vou falar do Paquetá aqui. Sei não, hein? Meu Deus do céu, tá bom demais essas últimas semanas aí, essa semana principalmente. Mas vamos falar de Carrascal. Carrascal, por que tá acontecendo essa demora tão grande em os russos liberarem a papelada, mandarem o jogador de volta pra cá, se já tá há tanto tempo sendo dito que tá tudo certo entre Flamengo e o Dinamo Moscou? Saiu a informação ontem, e aí foi até completada com alguns detalhes aí burocráticos por outros jornalistas. Se eu não me engano, o Mauro César trouxe esse último detalhe que eu vou trazer aqui, que o Dinamo só estava querendo liberar depois de acertar com outro jogador. Assim como o Flamengo fez com a Roma em relação ao Wesley, esperou para acertar com o Emerson Royal primeiro, para depois liberar o Wesley, o Dinamo fez com o Flamengo e já acertou tudo o que precisava com o Galo, tá levando o Rubens para lá, um meia do Atlético Mineiro tá indo para o Dinamo Moscou. E para completar,
ainda tem um detalhe que aí não era só questão de birra deles para segurar o Carrascal por lá, porque o Carrascal não estava jogando, ele estava ficando já afastado das partidas. Mas é porque vai acontecer o seguinte, o Flamengo vai repassar esse dinheiro que iria pro Dínamo, na verdade ele vai fazer o pagamento pro Galo. E aí o Galo, é que eu não tenho certeza de quanto vai ser essa operação entre Galo e Dínamo, mas o Flamengo repassa o dinheiro pro Galo, e aí o Galo vai só mandar de volta, né, o troco, a diferença desses valores aí pro Dinamo Moscou. Mas por que tá fazendo essa operação aí inversa, essa diferença toda? Impostos. O Flamengo em conjunto, né, com o Dínamo e com o Galo, entenderam que é melhor fazer esse trâmite, porque fazendo essa transferência internamente no Brasil, os impostos são diferentes do que uma internacional, e aí fazendo só essa devolução do dinheiro, da diferença ali entre os valores que o Carrascal e o Rubens custaram, vai, no final das contas, ser uma operação com menor custo tributário, e é por isso que eles entendem que é a melhor forma. Tem uma questão também de punição de transação com empresa russa e etc., que não é nenhuma punição que pode ocorrer, mas é um tributo, um encargo maior. Então eles entenderam que essa forma de negócio vai acabar sendo melhor e por isso que eles seguraram um pouco para fechar com o Rubens e aí vão se resolver nessa questão da transação. Aí o Flamengo paga o Galo e o Galo devolve a diferença lá pro Dínamo. Tá mais esclarecido, porque estava muito obscura essa questão aí de enrolar. Por que estavam enrolando tanto? Até porque o valor que o Flamengo está pagando era até um pouco mais alto do que o valor de mercado, mas tá tudo, pelo menos, mais esclarecido do que estava. E Carrascal deve sim chegar nos próximos dias. Agora, tô mais confiante que isso aconteça, que eu já falei algumas vezes isso para vocês aqui, mas o Carrascal, de fato, deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para fazer os exames e ser apresentado pelo Mengão. E agora sim, vamos falar de Paquetá. Paquetá que tinha expectativa de sair aquele anúncio oficial do resultado do seu julgamento ontem. Não saiu o anúncio oficial, mas todos os veículos lá da Inglaterra, de vários da Europa, inclusive, estão trazendo que ele vai ser inocentado e o West Ham e o jogador já sabem disso. Principal jornal da França também, L'Équipe, e a emissora inglesa Sky Sports confirmaram as informações do The Times, que noticia que o meia Lucas Paquetá será considerado inocente. Além dos veículos citados, o The Guardian e a BBC também trouxeram que o meia será inocentado. O Flamengo observa a situação do jogador, aguarda o resultado do julgamento, que ainda não foi divulgado oficialmente, e teve também a informação de que o Marcos Mota, vice-presidente de administração do Flamengo, foi lá na sede da empresa que agencia o Lucas Paquetá, lá em Londres, a Rock Nation Sports, a empresa responsável aí por agenciar o Paquetá. Mas eu tenho mais uma informação e é essa que eu estava esperando para dar para vocês. Lembra quando eu falei algumas vezes, tem alguns vídeos que eu até coloco o Paquetá em evidência na capa, que eu venho trazendo, que o Flamengo tem um acerto com o Paquetá e tinha um acerto com o West Ham para a hipótese dele ser punido parcialmente. Se ele ficasse suspenso no âmbito lá da Inglaterra ou da Europa no máximo e pudesse jogar na América do Sul. No Brasil, o Flamengo já tinha um acordo que girava em torno aí de 20 milhões de euros, 18 a 20 milhões de euros. O Flamengo já tinha esse acordo. Porém, agora, com essa notícia aí da iminência do anúncio dele como inocentado, o negócio muda um pouco de faixa, de nível de preço, porque abre um leque de opções, abre o mercado todo para ele. Já teve época aí de Manchester City fazendo proposta por ele, etc. Então o Paquetá volta a estar disponível no mercado. Porém, tem dois fatores aí. Primeiro, o fato dele já ter acertado as bases com o Flamengo, então esse lado já está meio que resolvido. Eu não tenho valores, mas a informação é de que essa questão Paquetá e Flamengo no início do ano e vem sendo tratada já há bastante tempo e já tem um plano definido nesse sentido.
E o outro lado é que ele não tem cabeça de continuar no futebol inglês. Ele, pelo menos, as notícias que vêm é que o Paquetá não tem interesse em continuar atuando no futebol inglês, pelo menos nesse momento, e ele quer voltar. Saiu o print da conversa do irmão dele, que até já foi jogador de futebol também, conversando com uma pessoa dizendo que só depende do Flamengo querer. A gente sabe que não é exatamente só isso, mas que o Paquetá quer muito. Então, tem esses fatores. E eu tenho a informação de que, de fato, o Flamengo está tentando chegar a um acordo com o West Ham, mesmo para esse cenário dele inocentado. O Flamengo tá com bala, o Boto tá on fire e o Flamengo tá tentando, sim, chegar a um denominador comum. O Flamengo tem, a princípio, a disposição de chegar até cerca de 30 milhões de euros. Não sabemos ainda se o West Ham vai aceitar esses valores, se de repente não pode pintar aí algum jogador envolvido no negócio, mas o fato é que o Flamengo tá na mesa tentando, trocando e-mail, ligação todo dia para tentar viabilizar a contratação de Lucas Paquetá ao Flamengo. E se ele chega, se o Samuel Lino já causou esse impacto no mercado, imagina Lucas Paquetá de volta ao Brasil, numa idade ainda de auge da carreira. Não sei nem o que vira esse Flamengo com Lucas Paquetá chegando, que faz todas as posições do meio-campo, tá? E, inclusive faz ali o falso 9. Paquetá ia ser coisa de maluco se ele volta pro futebol brasileiro. A gente vai acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha aqui, vocês sabem, eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!